Olá, tudo bom? Então, na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre as questões ainda relacionadas à Revolução Industrial 4.0 ou Indústria 4.0, mas nós vamos trazer algumas importantes considerações de um dos indivíduos que eu tenho lido e que acho, né, de uma certa maneira, relevante a colaboração dele no assunto, que é do Klaus Schwab, né? A Quarta Revolução Industrial. Bom, nessa obra em que ele traça um perfil geral das condições, tanto tecnológica quanto das condições humanas em relação, né, a esse desenvolvimento tecnológico, o Klaus não deixa também a sua visão, né, otimista em relação à tecnologia passar, né, a questão dos desafios humanos em relação frente a essa nossa nova condição de mundo, de realidade, que é a questões da inteligência artificial ou a tecnologia das coisas. Bom, o primeiro, né, eu quero aqui pontuar que talvez nós tenhamos alternativas de lidar com tudo isso que vemos, né, despontar a nossas vistas. Uma das alternativas, a princípio, parece ser adotada por uma grande parcela da população e até mesmo, né, de governantes, que diz respeito à negação, né, uma espécie de progressofobia, certo? Isso, obviamente, não é injustificável até certo ponto. Por quê? Porque nós vimos que se, diferente de outras fases da história humana, da história do mundo, hoje nós seres humanos temos talvez a força e as condições de maior impacto sobre o sistema de vida na Terra. E isso é resultante, sim, né, do avanço da tecnologia, do avanço da ciência. Bom, um outro aspecto é que esse avanço tecnológico, esse avanço científico, permitiu que as riquezas produzidas no mundo nos últimos 100 anos fosse, talvez, mais do que a soma de todas as riquezas já produzidas na história do homem. Entretanto, nós temos, de acordo com os dados da ONU, e esses dados são de 2019, 690 milhões de pessoas que vivem em condições de pobreza extrema. É óbvio que quando nós debruçamos sobre essas situações, um espírito, né, de progressofobia pode sim fazer sombra a nós. Por outro lado, existem outras alternativas que eu acredito ser, e assim eu acabo, né, compartilhando das concepções do Klaus Schwab, que parecem, né, nos ajudar muito mais a romper, a superar esses desafios. Uma vez que os dados os quais nós temos, as condições às quais nós estamos agora, né, as condições materiais, políticas e sociais e tecnológicas, não vão sofrer nenhum tipo de retrocesso. Não vamos voltar a tempos de 200, 300, 400 anos, né? Então, nós vamos ter que, sim, nos familiarizar com o que a tecnologia tem trazido para nós, seja no âmbito, né, de colaborar com a nossa vida, com as nossas condições de vida hoje, no sentido positivo, mas também no sentido, né, negativo, que traz sim alguns prejuízos. Mas melhor que negar, a posição correta e certa que eu compartilho com o Schwab é o que? Conhecer, compreender e lidar com esses desafios no sentido de voltar os olhos para o humano. Eu tenho dito que por mais ou menos aí, né, 200 anos, mas vamos
centrar nas últimas décadas do século XX e especialmente as 2 primeiras décadas do século XXI, deu notoriamente mostras do que a tecnologia, o que o homem no âmbito da tecnologia pode. Avançamos de uma maneira considerável e vislumbramos possibilidades ainda incalculáveis de avanços nessas áreas. Entretanto, talvez sim, por um período longo de tempo, o olhar para a essência humana, para o homem, tenha ficado em segundo plano. E talvez isso tenha alimentado essa nossa condição ou de sensação de vulnerabilidade, de perigo iminente diante dessas enormes ferramentas, inúmeras ferramentas que nós temos hoje no âmbito da tecnologia. Bom, sim, recortes precisos vão dizer que avançamos de uma maneira bem franca no âmbito da tecnologia, mas parece que no sentido humano, do desenvolvimento humano, tenhamos cometido grandes falhas. Isso desde ao âmbito mais tradicional da educação, há mesmo a capacidade de conciliar esse avanço com as potencialidades humanas e habilidades humanas, aquelas quais são essenciais do humano. E dos capítulos dessa obra, que eu ditei para vocês, a Quarta Revolução Industrial, o Klaus Schwab faz 4 intervenções que eu considero interessante. Eu até já em outros momentos com os meus alunos, eu comentei que são intervenções interessantes, conceitos talvez novos para aquilo que a gente pensa em atitudes e posições humanas frente a esse mundo, mas que é uma prática antiga, uma prática que de repente remonta a Aristóteles, a Platão, ao próprio Sócrates, tá? Que é olhar para o humano no sentido das suas habilidades, no seu interior, Platão já dizia isso para nós, conhece-te a ti mesmo. Talvez hoje, decorrido aí, mais de 2.500 anos, nós tenhamos de fato tomado ciência e compreensão seriamente o que isso quer dizer. E o Klaus então traz aí esses 4 apontamentos que eu quero trabalhar aqui com vocês, que vêm colaborar de uma maneira significativa para que nós, enquanto seres humanos, não perdamos o nosso espaço frente à automatização, mas que possamos conciliar a nossa condição de singularidade a esse mundo automatizado, tá? Uma vez que, sim, não haverá maneira de voltar tempos atrás, e eu acredito que como uma outra perspectiva também filosófica, de um filósofo que não me ocorre agora o nome, mas que ele faz uma importante observação entre o comportamento do ouriço e da raposa. Ele vai falar sobre o modo de ação e o modo de agir, pode ser semelhante ao ouriço, que é esse bichinho, esse animalzinho pequenininho, e que diante do perigo ele faz o quê? Ele se encolhe e fixa num ponto sobre a defesa de que, como ele tem espinhos, dificilmente alguém vai atrever a encostar. Talvez esse seja um comportamento retrógrado da humanidade, e não reconhecer o que nós temos pela frente e nos proteger sobre a essência humana, mas sem também desenvolver essa essência. Do outro lado dessa fala, nós temos a raposa, com toda a sua perspicácia, a sua sagacidade,
atrevimento, né, e conhecimento de si. Ela não se fecha, ao contrário do ouriço, ela se põe, ela se joga, ela se atreve. E isso é, né, da essência humana. Se chegamos até aqui, é porque o humano, né, fez muito mais uso dessa personalidade de raposa, dessas habilidades de raposa, do que de ouriço. Então, eu acho que esse é o momento, né? Sejamos mais raposa do que ouriço. Então, vamos lá, né? O Klaus, ele vai estabelecer como primeira forma de lidar com esses desafios a inteligência que ele chama de inteligência contextual, que está relacionada à nossa parte, né, racional. O que significa isso? A nossa capacidade de poder observar um contexto, mensurar o que está acontecendo, sabe? Os desdobramentos, identificar esse ambiente e, né, a partir daí aplicar o nosso conhecimento, tá? Essa habilidade, ela traz consigo, né, a capacidade de conectar, porque quando eu jogo meu olhar sobre o ambiente e eu observo, eu estou conectando. Conectar é uma linguagem, né, do século XXI. De uma certa forma, estamos todos conectados, certo? Interagir com esse meio. Mas também, ao mesmo tempo, eu conecto e eu incluo. Porque para que eu possa compreender e agir sobre esse meio, eu tenho que incluir esses elementos do meio às minhas tomadas de decisão. E sempre levando em conta, né, que essas decisões têm, né, que ser balizadas em soluções sustentáveis. Então, são modos de administrar as nossas habilidades, essa inteligência contextual diante dos desafios que nós temos aí, né, na vida. Eu costumo dizer que essas sugestões em que o Klaus traz para nós pode ser aplicada tanto no nosso cotidiano particular, familiar, social e também no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, certo? Que são habilidades que vão nos enriquecer enquanto ser humano, lembre, né? É a volta do humano para ele mesmo, certo? Então, o que vai ser exigido a partir dessas, né, considerações do Klaus é que o humano deixe de ser esse sujeito fixo, né, e desenvolva as suas habilidades e que faça que ele reconheça a sua condição de ser no mundo, né, nesse mundo de movimento. Bom, uma vez que esse ambiente também nós tenhamos essa capacidade de reconhecer que ele é complexo, certo? Então, isso vai exigir de nós a capacidade também de lidar com questões complexas. E o que é mais complexo no humano do que as suas emoções? Então, nós estamos falando aí de uma inteligência emocional. A inteligência emocional já é um tema tratado recentemente por psicólogos, neuropsicólogos, o pessoal da neurociência. Mas o que é, né, essa inteligência emocional, a não ser a educação, né, do caráter, que o nosso querido, famoso e amado e inestimado Aristóteles falavam, né? Educar o caráter, conhecer a ti mesmo, conhecer o quê? A minha personalidade, aquilo que eu tenho de mais forte e mais fraco, quais são as virtudes que eu tenho e quais são os meus vícios, certo? Então, eu costumo reforçar que quando nós falamos de inteligência emocional, nós não queremos partir da ideia de que eu não vou sentir emoções, né? Não é humano não sentir emoções. O humano, ele é sentimental. Há um filósofo que eu gosto muito, tem um grande apreço,
né, com todas as suas arestas, que é Schopenhauer. E ele vai fazer uma crítica a essa concepção da objetividade, de olhar o humano com uma certa objetividade, né, que é demasiadamente racional, e ele traz a questão dos sentimentos, né, ele tem até uma famosa uma obra chamada As Dores do Mundo, que são os sentimentos do mundo. Então, o que é o humano se não são esses sentimentos? E esses sentimentos causam-nos dor, né? E causam-nos prazer, obviamente, em certa medida. Mas no cotidiano, quando nós estamos diante desse mundo desafiador, esse mundo em que cada vez mais parece que eu estou competindo com máquinas, parece que eu estou competindo com a eficiência, com a rapidez, com a qualidade das máquinas, e eu me sinto, enquanto humano, na minha singularidade, um ser diminuído. O que é exigido de mim? Né? É exigido que eu me conheça. E me conheça no sentido das minhas emoções. Não se trata de não senti-las, mas saber usá-las. Em que momento usá-las? Quais eu posso potencializar e quais eu preciso trabalhar para que não sejam elas próprias minhas inimigas, né? Então, a inteligência emocional, ela vai no coração, né? E ela é uma espécie de ponto de inserção entre o que é racional, o que é mental e o nosso coração, certo? Então, ela é o equilíbrio. Né? Lembra Aristóteles de novo, puxando, lógico, obviamente, sardinha para o meu lado. Então, o que é fazer uso dela? É ao mesmo tempo reconhecer a mim mesma, as minhas capacidades, os meus vícios, as minhas virtudes. Se eu sou uma pessoa de pavio curto, então eu tive uma péssima noite de sono, certo? Obviamente o meu humor vai estar muito mais estável, porque isso vai potencializar. E eu vou para uma reunião, né, decisiva, ou eu vou para uma sala de aula onde tem aquele aluno que geralmente é um aluno que naturalmente já dá uma certa dor de cabeça, ou eu vou fazer e executar uma atividade que vai exigir de mim muito mais atenção. É óbvio que eu vou ter que, né, desdobrar para que esse meu vício, né, de ira não venha seguir na minha frente. Então eu vou ter que dominá-lo e eu vou ter que saber lidar com ele. De que maneira? Né? Primeiro reconhecendo que eu sou assim. E que, devido ao ambiente, isso pode ser potencializado. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? Então, reconhecer de novo o ambiente. Quais serão os desdobramentos a partir daquilo que eu decidi fazer com essa emoção? Vai ter nesse ambiente. Então, a inteligência emocional, quem a tem, acaba desenvolvendo aspectos muito maiores no âmbito da criatividade, torna-nos mais ágeis, porque uma vez que eu sei que posso me estressar numa reunião, eu posso colocar um copo de água, que eu me estressei, em vez de eu, né, voltar e revidar, eu tomo um copo um golinho de água, tomo um suco, levo uma balinha, uns chicletes, né? Eu vou trabalhar isso. E a mesma forma também quando eu me conheço, quando eu sei das minhas emoções, até aquilo que às vezes eu julgo como um vício, eu posso lidar a meu favor, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem trabalho em excesso e penso rápido, né? Isso em um certo momento pode fazer que eu seja impaciente, mas isso significa também que eu tenho respostas fáceis, mais rápidas, eu sou mais ágil numa situação de risco, de perigo iminente, que a tomada de decisão exige rapidez, certo? Então também, né, se eu sou uma pessoa que volto para mim mesma, eu posso, a partir de reconhecer minhas virtudes e os meus vícios, eu posso me tornar uma pessoa mais resiliente. Ou seja, eu consigo perceber que muitas vezes os desdobramentos de situações não são culpa de fatores externos, são também percalços que eu mesma, né, coloco para mim. Então eu sei superar, eu aprendo a superar isso,
resiliência é a capacidade de envergar, né? E depois se restabelecer. Não é no sentido de que eu não percebo o ambiente, não deixo que ele me afeta. Nós somos seres de afetos. Os ambientes nos afetam, mas é o modo em que eu permito até que ponto esse ambiente me afeta e eu me quebro, ou até o ponto que esse ambiente me afeta, mas eu crio uma certa condição de voltar a um espaço, a um movimento anterior e retomar, tá? Então, a inteligência emocional aliada à inteligência contextual são dois aspectos, duas habilidades essencialmente humanas. Máquina nenhuma vai ter isso, que nós podemos desenvolver para que a gente possa nos colocar melhor nesse mundo aí. Uma outra inteligência importante, né, que ele vai também trazer é a inteligência inspirada. O Klaus, ele faz uso do termo alma, mas a alma aqui no sentido muito cartesiano, acredito ser, que é a nossa inteligência, aquilo que é ímpeto, que é muito íntimo meu. E aí eu achei fantástico o modo em que ele trata essa inteligência né, inspirada, que é aquilo em que vai viabilizar a nossa capacidade de compartilhar, certo? A partir do momento em que eu me conheço, sei quem eu sou, certo? E eu estou na minha singularidade. O Klaus, ele parte de uma ideia de que, e é sempre fantástico essa ideia, que mesmo quando eu, na minha singularidade, faço algo com a impressão de que afeta só a mim, eu estou no mundo, e aí eu trago de novo, né, filosofia. Eu estou no mundo, eu estou no devir, né, a perspectiva sartriana. Há um afeto no mundo disso. Eu sou afetada, mas eu também afeto. Eu causo alguma coisa. Há um movimento de mim para com o mundo, certo? Então, eu desenvolvo na inteligência inspiradora, desculpa, eu desenvolvo um espírito ao mesmo tempo, né, singular, mas compartilhado. Porque eu volto em mim, mas o que eu faço também é devolvido ao mundo. Um exemplo que eu quero dar para vocês especificar, óbvio, assim, tudo isso que nós estamos discutindo aqui é devido a um avanço tecnológico, especialmente o avanço voltado para as redes, né, as redes digitais. E nós temos aí um indivíduo fantástico que deixou um legado tremendo, que é Steve Jobs. Muitos vão dizer, o Steve Jobs, os documentários dizem, né? Ele era extremamente individualista, ele tinha dificuldade de lidar com o outro, né? Ele era um sujeito fechado nele mesmo. Então, bem fechado nele mesmo, individualista, todo, né, privilegiando essa singularidade, olha o que ele deixou. Então, essa é a amostra que nós passamos por esse mundo e deixamos coisas. E quando eu desenvolvo essa minha capacidade, essa minha inteligência, eu vou pensar o que eu estou deixando. Qual o legado que eu estou deixando? E eu estou de novo voltando naquela ideia das virtudes. Eu estou de novo pensando numa perspectiva ética, seja moral. Então eu estou compartilhando com o mundo. E isso é tão rede hoje. Isso é tão tecnológico, né? Conexão, inclusão, compartilhamento. São palavras que nós temos o tempo todo aí diante de nós quando nós estamos com o nosso pequeno celular ligado. A última e não menos importante inteligência que é fundamental que a gente trabalhe hoje e desenvolva é com o nosso corpo, a inteligência física, a harmonia com o nosso corpo. Nunca se falou tanto da necessidade de cuidar do nosso corpo, certo? Se por um lado eu cuido da minha, né, dessa minha parte, do meu eu, que é abstrato, né, que eu não consigo identificar onde começa, onde termina, da minha mente, a outra parte é o corpo. Vou dizer esse receptáculo, o nosso hardware, certo?
Então, o que eu faço com ele? Eu pratico atividade física, né? Se eu tenho todos esses desafios, eu preciso estudar mais, se eu preciso me conhecer mais, se eu preciso envolver mais, se eu preciso me equilibrar entre os meus vícios e as minhas virtudes, é óbvio que eu estou exigindo de quem? Eu estou exigindo do meu corpo. Eu estou exigindo, então, de toda a minha parte, né, de fisiológica. E o que eu tenho feito por isso? Então, é a inteligência física. E a epigenética tem demonstrado, né, que as minhas emoções impactam significativamente no meu corpo. Então, nós vamos ter aí uma série, né, de situações, de doenças psicossomáticas, de doenças não, empíricas mesmo, né, questões de problemas de pressão, problemas de coração, problemas de depressão. Então, isso tem a ver com o quê? Com o modo em que nós estamos no mundo. E que o cuidado do corpo pode sim, de uma certa forma, influenciar significativamente para o bem e para o mal. Se eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando também de uma das inteligências. Essas 4 inteligências, a contextual, a emocional, a inspiral, né, e a inteligência física, inspirativa, aliás, são inteligências que podem ser desenvolvidas, uma vez que todos nós as possuímos enquanto ser humano. Máquina nenhuma vai desenvolvê-las. Isso é essência, isso é próprio do humano. E isso é que faz com que não haja competição entre nós e a máquina, certo? Porque nós temos que voltar para nós mesmos. Nós podemos fazer o uso da máquina da melhor forma possível, o uso da tecnologia, e esse uso só vai ser prejudicial a partir do momento que nós esquecermos de nós enquanto humanos. Então o desafio é voltar para nós, certo? Uma vez que nós sabemos aonde a tecnologia pode nos levar, no sentido de prestação de serviço, no sentido da inteligência das coisas, vamos voltar à inteligência das pessoas, à inteligência do humano. Quais são essas inteligências? Vamos procurar conhecer. E esse é o grande desafio, mas é o caminho, o melhor caminho que nós temos para quê? Para que a gente possa daqui a deixar aí um bom legado para gerações que estão vindo e viver melhor nessa nova, né? Nesse novo mundo que se desponta, nessa nova terra, certo? Então, nós temos escolhas a fazer, né? E quando se tem escolha, nós temos o quê? Certezas e dúvidas, né? Sempre vamos procurar ter certezas, certo? Mas as certezas muitas vezes nos deixam fixos, porque não queremos largá-las. Então, eu prefiro que caminhemos nas dúvidas. As dúvidas vão nos levando a outras certezas, mas essas certezas não são definitivas e vamos buscando por outras mais próximas possível daquele ideal de vida que nós humanos podemos sempre almejamos, certo? Então, a primeira coisa é ser responsáveis, né, com esse renascimento cultural que nós temos. Nós estamos vivendo um novo momento, né? É um renascimento cultural. De toda a bagagem de conhecimento que tivemos até agora, estamos dando um grande passo frente a uma nova forma de existência no mundo, em que elementos criados por nós vão compartilhar conosco desse mundo, mas não vão nos superar, uma vez que, né, nós tenhamos essa nossa capacidade, né, de identificar as nossas essências humanas e desenvolvê-las, certo? Ficamos por aqui e qualquer dúvida, vamos falando sobre esse assunto em nossas aulas, né, individuais. Beijos para vocês.